sempre. Amém. Para sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque não há nenhum outro Deus além do Senhor. Não há, nem no céu, nem na terra. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor deu o seu bem mais precioso para nos conectar de volta a Ti, para nos ligar de volta a Ti. Por meio do Teu Filho Jesus, nós recebemos vida novamente. E nesse ambiente, Senhor, de cuidado, de guarda, de proteção que o Senhor nos colocou. Porque agora, como uma mãe cuida do seu filho, o Senhor cuida de nós. Agora, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor nos guarda debaixo das tuas poderosas asas. Como um pai trabalha para sustentar os seus filhos, o Senhor não cessa dia e noite para nos abençoar. O Senhor move em todas as circunstâncias, todo o tempo, todo momento, para que cada um dos teus amados filhos possa ter o melhor. O Senhor sabe até quantos cabelos há em nossas cabeças. O Senhor nos viu sendo formado no ventre de nossas mães. No dia do nosso nascimento, o Senhor soprou do teu fôlego de vida dentro de nós e nos deu vida. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, nos dê espírito de revelação e entendimento para compreender como o Senhor nos ama, o quanto somos amados. Abre os nossos olhos nesta manhã, para que possamos despertar e ver o Senhor nos guardando, o Senhor nos protegendo, o Senhor dando ordem aos teus anjos a nosso respeito. Visita o nosso coração, Senhor, por meio da tua palavra, e nos ajude a compreender qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade e qual é o comprimento do teu amor por nós. Alongue as nossas fronteiras, alongue as nossas tendas de entendimento e de conhecimento, para que possamos confiar em Ti, para que possamos entrar nas promessas e possuí-las. Ó Senhor, tira toda a dúvida do nosso coração, toda a preocupação. Remove de nós, Senhor, todos os fósforos apagados, molhados de nossas vidas, e mantenha em nossas mãos somente o fósforo da fé, que eu possa riscar nas promessas e causar um grande incêndio e desfrutar de um grande milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante sua mão, diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz o que eu tenho, ela diz o que eu posso fazer, e ela diz aonde eu posso ir. Hoje, confiadamente, eu ouço a palavra de Deus, serei transformado, porque eu tenho
o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Confiadamente, eu ouço a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Quero compartilhar a palavra com você nessa manhã. Que o Senhor possa ministrar sobre a sua vida e que você possa receber do Senhor em nome de Jesus. Ô Zé, tem uma caixinha de fósforo ali em cima? Traz ela aqui para mim, fazendo favor. Risque a fé nas promessas. Sabe, irmãos, o fósforo ele é muito interessante porque a caixa contém o fósforo e a própria caixa ajuda você a riscar o fósforo. Então a própria caixa tem aqui, né, um componente químico que gera a faísca no fósforo e então você pode incendiar e fazer uma fogueira, se aquecer, acender um fogão para você fazer o seu alimento e etc. Mas o interessante é que a caixinha guarda o fósforo. E hoje eu quero falar com você sobre riscar a fé nas promessas. Riscar as fé nas promessas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela contém as promessas. Ela é a caixa que contém as promessas. E o interessante é que, além dela conter as promessas, ela também contém o fósforo. Ela contém a fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você abre a caixinha de promessas, quando você abre a Bíblia, você encontra a fé. Você encontra o fósforo. Há muito poder nas promessas. Há promessas maravilhosas de vida completa, há promessas maravilhosas de fim da esterilidade, há promessas de cura, há promessa de prosperidade, há promessa de vida, abundância, há promessa de crescimento, há promessa de avanço, há promessas de propósitos. A palavra de Deus está cheia de promessas para você. E quando você ouve a palavra de Cristo, você recebe a fé. Porque as promessas sozinhas, elas não vão mudar nada na sua vida. As promessas sozinhas não vão gerar crescimento em você. As promessas sozinhas não vão gerar cura em você. As promessas sozinhas não vão gerar vida em você. Porque para as promessas funcionar, é necessário que você risque a fé nas promessas. É importante pensar isso, porque ao longo de algumas semanas, nós viemos falando sobre as promessas de Deus, e aonde elas estão. E nós falamos sobre ter revelação na palavra de Deus para você ver as promessas. E você começou, com certeza, a sondar as Escrituras e encontrar as promessas. Porque nelas estão contidas palavras de vida. Mas se você encontra as promessas, mas não risca a fé, se você risca a preocupação sobre a promessa, ou se você risca a dúvida sobre a promessa, se você risca a indignação sobre as promessas, elas não vão funcionar. As promessas sozinhas não funcionam. Deus dá as suas promessas como sementes, mas elas precisam ser plantadas para germinar. O Senhor te dá a semente como algo muito poderoso que pode germinar e produzir um grande fruto em sua vida. Mas a semente tem que morrer. Para a semente nascer, precisa morrer. E para a promessa funcionar, ela precisa ser incendiada com a fé. Em Hebreus capítulo 4, nós temos um versículo extremamente importante. Hebreus 4, verso 2, ele diz de maneira bem clara, que nós ouvimos a mensagem das boas novas.
que eles também ouviram. Então a palavra de Deus faz uma referência e diz: eles também ouviram, mas a fé, mas as promessas não lhe foram proveitosas, porque não foram misturadas com a fé daqueles que ouviram. Olha que interessante. Eles ouviram as promessas, mas as promessas não foram proveitosas para eles. As promessas não fizeram aquilo que era para fazer. Por quê? Lá diz claramente, porque não foi misturada com a fé daqueles que ouviram. Eles ouviram as promessas de que iriam viver numa terra que mana leite e mel. Eles ouviram as promessas que iam morar em casas que eles não construíram. Eles ouviram as promessas que iriam comer de plantações que eles não haviam plantado. Mas eles não misturaram as promessas com a fé. Hebreus 4, verso 2. Eles não misturaram. Então isso não lhe foi proveitoso. Se você dá uma olhada lá em Números capítulo 13, você vai ver que o povo sai do Egito, mais ou menos 2 milhões de pessoas saem do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho para eles. Eles veem grandes milagres, grandes coisas acontecendo. E em mais ou menos 50 dias eles chegam na divisa da terra prometida e acampam ali em volta. Mais ou menos 50 dias. Eles chegam no lugar da promessa, no lugar onde Deus havia dito que eles iriam comer de plantações que não haviam plantado, que eles iriam morar em casas que eles não haviam construído, que eles iriam morar em cidades fortificadas que eles não haviam edificado. Eles andaram 50 dias, viram os milagres, conheciam as promessas e acamparam na divisa da terra prometida. Moisés então seleciona ali 12 homens e os envia para espionar a terra, para ver a terra, para conhecer a terra, para tomar notas a respeito da terra. Passam-se então 40 dias, 50 mais 40, eles estão há 3 meses ali, eles eram escravos e agora eles estão há 3 meses para entrar na terra prometida, no lugar onde Deus disse que manava leite e mel. Eles estavam no lugar de entrada para as promessas. Talvez você também está a um dia do seu milagre acontecer. Talvez você está a uma curva da chegada do seu destino. E então esses 12 homens retornaram para dar o relatório. 10 daqueles homens, que não eram homens qualquer, eram os mais importantes da época, eram chefes das tribos. E eles vieram então diante de Moisés e Arão, e Moisés reuniu todo o povo e eles começaram a dar o relatório. E o relatório daqueles 10 é que naquele lugar moravam gigantes, as pessoas eram grandes, as cidades eram muito fortificadas, e na verdade eles disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. Eles não riscaram a fé nas promessas, na verdade eles riscaram o medo nas promessas. E então todo o povo foi tomado de medo. Todo o povo foi tomado de um terror e não queria entrar na terra. Mas naquele momento, Calebe então fez cessar todo o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor é conosco e nós o comeremos como se come pão. Naquele momento, Calebe riscou a fé nas promessas. Calebe conhecia as promessas. Os outros espias conheciam as promessas. Moisés, Arão conheciam as promessas. Todo o povo conhecia as promessas. Mas somente 2 riscou a fé nas promessas. Eia, subamos e possuamos. O Senhor é conosco. O Senhor é por nós. Realmente, há gigantes, são grandes, mas o Senhor é conosco e não com eles. Nós venceremos, nós entraremos.
Mas Moisés e Arão se calaram diante do povo e eles recuaram. Como eles não riscaram a fé nas promessas, mas riscaram o medo nas promessas, eles comeram o que o medo produziu. Acampados ao lado da terra prometida, vagaram 40 anos no deserto. Quando você não risca a fé nas promessas, você não entra na terra prometida. Há muitos fósforos que você pode usar que não vão funcionar. Um fósforo molhado não risca, mesmo que a caixa esteja seca. Entende? As promessas estão disponíveis para você, mas se você pegar um fósforo molhado e tentar riscar na caixa, ele não vai incendiar. Não adianta você riscar o medo. Porque se você risca o medo, o que produz é medo. Eles riscaram o medo e vagaram 40 anos no deserto, até que toda aquela geração faleceu. Inclusive Moisés e Arão, que eram os bambambam, eram os dois escolhidos por Deus, não entraram na terra prometida, porque não riscaram a fé nas promessas. Somente 2 homens entraram, daquela geração que demorou 90 dias para chegar e entrar na terra prometida. Saíram do Egito como escravos e em 90 dias receberam o relatório para entrar. Somente 2 entraram, Josué e Calebe, porque eles haviam riscado a fé nas promessas. Eia, subamos e possuamos. O Senhor é conosco. Talvez você olhe para a circunstância da sua vida e você fala, provavelmente não tem como. A situação é complicada, eu não tenho recurso suficiente, não há nem o medicamento apropriado. E então você começa a riscar o medo. E o seu coração começa a se encher de medo. E você começa a recuar. E o inimigo sabe que quando você não risca a fé nas promessas, você prepara o ambiente para a derrota acontecer. O inimigo não lutou contra Israel. Eles só não riscaram a fé nas promessas. O tempo fez todas as coisas. Talvez o tempo esteja produzindo esses resultados na sua vida, porque você não tem riscado a fé nas promessas e você tem riscado o medo. É hora de você se levantar e dizer como Josué e Calebe, eia, subamos e possuamos, porque o Senhor é conosco. Eu não tenho recurso, mas o Senhor é comigo. Eu não tenho medicamento, mas o Senhor é comigo. Eu não tenho todo o entendimento, a sabedoria, o know-how, mas o Senhor é comigo. Então isso te enche de fé, porque você riscou a fé nas promessas, e então você coloca o pé nas águas e atravessa o Jordão e começa a entrar na terra prometida. Risque a fé nas promessas. Sabe, a palavra de Deus conta a história de um homem chamado Naamã. E esse homem de Deus, eu chamo ele de homem de Deus porque foi Deus quem mandou a Síria invadir Israel. E se você ler lá em Números, 2 Reis, capítulo 5, se você for ler a história, você vai ver que lá fala claramente que o Senhor era com ele. Mas esse homem ficou acometido de uma enfermidade, ele pegou lepra, e ele ficou leproso. E quando eles invadiram Israel e trouxeram algumas pessoas como prisioneiros, veio uma menina junto. E essa menina veio trabalhar na casa de Naamã, veio ali ajudar a sua esposa, era uma das suas servas. E um dia ela vendo Naamã, o seu senhor, doente, enfermo, ela disse, se ele fosse a Israel e encontrasse o homem de Deus, ele ficaria curado. Percebe? Ele ouviu a promessa. Mas agora ele poderia riscar a dúvida sobre a promessa. Ele poderia riscar a preocupação sobre a promessa. Ou ele poderia riscar a fé sobre as promessas.
Então ele riscou a fé sobre as promessas e foi falar com o rei sírio, o seu governador, o seu senhor, aquele que poderia autorizar ele a Israel. E Naamã então foi falar diante do rei, e o rei disse: pode ir a Israel e eu vou dar uma carta para você levar. E o rei não entendia bem da promessa, fez uma carta para o rei de Israel, mandando o rei de Israel curar Naamã. E Naamã então pega toda aquela comitiva, provavelmente muitos soldados, muitos guerreiros, e vai até Israel. Israel agora era submisso à Síria, ou seja, pagava impostos à Síria. E Naamã chega e entrega a carta para o rei. Na hora o rei rasgou as vestes. Quando nas escrituras fala sobre rasgar as vestes, está falando de indignação, porque é uma situação que eu não tenho como resolver. E o rei então diz: acaso agora eu sou Deus para curar Naamã? Não tem como. Mas o homem de Deus ficou sabendo que Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que Naamã estava lá. E então Eliseu mandou dizer ao rei: fala para Naamã vir aqui, que ele vai ser curado. Naamã, novamente, tem agora outra oportunidade de riscar a fé, riscar a dúvida, riscar a indignação ou riscar a preocupação e voltar para casa. Mas Naamã decide novamente riscar a fé e vai até aonde está o homem de Deus. E quando Naamã chega com a sua comitiva, com todos os seus soldados, os seus guerreiros, trazendo os presentes, uma comitiva poderosa, Eliseu, o homem de Deus, nem sai de dentro da casa. Manda o seminarista, o líder da célula, falar com Naamã. E o servo Geazi, o servo de Eliseu, sai e diz: o negócio é o seguinte, o profeta mandou você tomar 7 banhos lá no Rio Jordão e você vai ficar curado. Naquela hora, naquele momento, Naamã tinha que novamente fazer a escolha. Riscar a fé na promessa, riscar a preocupação na promessa, riscar a dúvida da promessa, riscar a indignação na promessa. Eu estou contando a história de Naamã para você ver que na sua vida, alguns milagres não acontecem automaticamente. A solução não aparece de uma hora para outra. O milagre não brota imediatamente. Claro que milagres brotam imediatamente. Claro que a solução aparece imediatamente. Mas tem algumas coisas em nossas vidas que demoram um tempo. Parece que é feito um teste no nosso coração. Eu não gosto de dizer que o Senhor faz teste conosco, porque o Senhor a ninguém tenta. Todos nós somos tentados pelo nosso próprio coração. Então não vou caminhar nesse caminho que Deus está fazendo testes em nós. Não. Eu só quero dizer para você que há alguns milagres em nossas vidas, algumas soluções. A palavra para milagre também pode ser solução. Algumas soluções em nossas vidas que demoram um certo tempo. E nesse período, nós temos que ir riscando os fósforos certos nas promessas, para que o milagre aconteça. E talvez você tenha riscado na sua vida muitos fósforos, que não é o fósforo da fé. Você sentiu no seu coração o desejo de casar com aquela mulher. Vocês dois eram jovens e olharam e falaram: essa mulher é linda, maravilhosa, é ela que eu quero. E você riscou o fósforo da fé na promessa: esse casamento vai acontecer, vai ser uma bênção na minha vida. Mas aí então você começou a caminhar e seguir essa jornada. E as coisas não eram exatamente como você queria, não concordava exatamente com você. Não tinha o mesmo entendimento, o mesmo propósito. É óbvio. São duas famílias diferentes formando uma outra. Vai dar B.O., é certo. É óbvio que vai dar B.O. Mas no meio desse período chamado casamento, você tem que ir riscando a fé nas promessas. Vai acontecer, é de Deus, é para mim. Essa é minha esposa, esse é o meu esposo. Mas às vezes vem respostas que não é do jeito que você quer. E assim foi com Naamã. O que Naamã imaginava?
o homem de Deus vai sair de lá, vai colocar sua mão sobre mim, e ele vai invocar o Deus dos céus, e então eu ficarei curado. Mas quem sai? Geazi. E só fala assim, ó, o homem de Deus mandou você tomar banho no Rio Jordão, 7 banhos. Faça isso e está resolvido. Talvez as respostas que você recebe não é exatamente como você quer. Mas aí vem novamente a opção de riscar a fé nas promessas, ou riscar a preocupação, ou riscar a indignação. Adivinha? Naamã riscou a indignação. Você pode ler lá. E você vai ver que ele ficou indignado. E decide então voltar com a comitiva, e ele vinha dizendo, acaso os rios lá em Damasco não são melhores do que aqui os rios de esse rio Jordão, lamacento? E ele vinha indignado. Mas aí a comitiva, quando chegaram no rio Jordão, parou e falou, mestre, senhor, general, você é só tomar banho nessa água, é 7 banhos. Sabe, às vezes Deus vai trazer pessoas próximo de você e falar assim, ei, risca a fé nessa promessa, confia, acredita. Às vezes você está a um banho do seu milagre. Às vezes você está a um passo da sua conquista. Mas você risca o fósforo da indignação. E em vez de você ir em direção ao seu milagre, você retorna novamente para a sua enfermidade. Naamã, então, decide riscar o fósforo da fé nas promessas. E ele, então, desce no Jordão e mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele brotou as águas, quando ele voltou à flor da água, a pele dele estava totalmente limpa, totalmente curado, totalmente limpo. Ele riscou a fé nas promessas. O que tem prendido você? O que tem levado você a duvidar, a desistir, a ter medo? As promessas de Deus são contidas para você. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Mas aí você olha para as suas circunstâncias, está faltando alimento, está faltando recurso, está faltando aquele celular que você tanto deseja, está faltando aquele carro que você tanto quer, está faltando aquela casa própria que você tanto sonha, está faltando aquela família perfeita, está faltando aquela esposa que nossa, é você vestido com a roupa dela, de tão perfeita que ela é. Porque para você não ter problema com as outras pessoas, só você sendo a outra pessoa. Não é porque você vai brigar com você mesmo. Se bem que eu sei que tem gente que briga com ele mesmo. Estou chateado comigo. Já viu isso? Olha como eu estou chateado comigo. Pelo amor de Deus, quem vai conviver com essa pessoa? Esses dias perguntaram para mim, mas você não se arrepende de tal coisa? Eu falei, não, arrepender resolve. Tem como eu voltar lá e resolver a cagada que eu fiz? Não tem. Vou me arrepender para quê? Talvez você pense, é um jeito errado de andar. Não, irmão, é só o meu jeito. É a maneira como eu risco a fé nas minhas promessas. Arrependimento para mim não vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu problema é eu resolver o problema. É eu ter sabedoria para resolver o problema. Estou arrependido da vida que eu vivi nos últimos 20 anos. E aí, vai resolver o quê? A única coisa que vai resolver não é o fósforo do arrependimento, é você riscar o fósforo da fé nas promessas. As promessas de Deus são perfeitas, completas e abundantes, mas elas precisam de uma ignição para poder funcionar. E essa ignição é a fé. Quando você risca a fé nas promessas, há um incêndio.
manifesta poder, graça de Deus é liberada, e então você começa a caminhar. Não é a mulher que você sonhava, mas você risca a fé nas promessas, e então as coisas começam a acontecer. Não é o serviço que você adorava, mas você risca a fé, e então começa a acontecer. A questão é, você vai riscar a fé, ou você vai riscar a indignação? Risque a fé nas promessas. Risque a fé. Pode estar demorando, mas você pode estar a um passo de chegar. Sabe, irmãos, eu gosto muito de pescar. E não sei se você já observou os rios. Os rios, eles são cheios de curvas, porque eles acompanham a geografia do terreno. Rio não olha assim e fala, eu vou furar essa montanha. Não, ele desvia da montanha. Entende? Ele acompanha a geografia. E os rios ensinam muito a respeito das nossas vidas. O que nos faz desviar dos obstáculos é a fé que nós colocamos nas promessas de Deus. Às vezes eu estou num lugar pescando e eu ouço pessoas que estão próximas, mas eu não estou vendo elas. Não consigo vê-las. Porque o rio faz uma curva. Mas a curva do rio é muito grande, que se eu for remando, demoro muito. Se eu for nadando, então talvez nem chega. Morre pelo caminho. Mas está bem pertinho. Os milagres nas nossas vidas também são assim. Você não está vendo o momento, você não está vendo o tempo de Deus, mas é só uma curva. Risque a fé nas promessas e você vai chegar nela. Essa semana eu estava conversando com um irmão que congrega aqui na nossa igreja. Esse tempo ele ficou enfermo e então levaram ele para o médico e os médicos ficavam apertando a barriga dele para descobrir onde que era a enfermidade, e num desses momentos ele falou para a esposa dele, Deus já me curou. Ela falou, não, tem que fazer todos os exames. Então, Deus já me curou. E eles tinham feito um exame antes, aparecia ali um problema, e toda hora vinham os médicos, apertavam na sua barriga, e ele falava, Deus já me curou. Teve um momento que o médico veio e apertou de novo, e falou, a minha barriga já está doendo de tanto vocês apertar, eu já disse que Deus me curou. E então fizeram o exame de novo, e não tinha mais nada. Aí então ele olhou para a esposa e disse, eu não falei que Deus tinha me curado? Sabe, tem gente que o médico passa o aparelho, faz o exame e fala, não, tem alguma coisa aí, não quer parar de doer, vamos falar com outro médico, vamos descobrir o que é. E sai procurando, 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 e sai procurando. Ei, risca a fé na promessa e diz, o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Risca a fé na promessa. Não, você quer riscar a dúvida, você quer saber aonde que é, por que é, o que está acontecendo. Risque a fé nas promessas. Não estou falando para você ser negligente e não ir ao médico. É claro que você deve ir ao médico. Mas o relatório é do médico. A cura é de Deus. Qual relatório você vai acreditar? O médico trouxe o relatório, há uma enfermidade, então em nome de Jesus eu estou curado, vamos fazer o exame de novo. Risque a fé nas promessas. Riscar a fé nas promessas fala de você caminhar, crendo que o milagre vai acontecer. Em João 4, conta a história de um oficial do rei, em que o filho dele estava enfermo. Jesus havia subido para Galileia, e Jesus estava um pouco, eu não vou usar a palavra chateado, mas Jesus subiu para Galileia porque aonde ele estava anteriormente, as pessoas, em Nazaré na verdade, na cidade onde ele nasceu, as pessoas estavam muito incrédulas. E não cria nos milagres, tanto que as escrituras dizem que ali foi feito poucos milagres. Olha, na terra onde Jesus nasceu. E ele diz que nenhum profeta recebe honra no lugar onde ele nasceu. Lá em João 4 que tem essa história. Jesus então sobe para Galileia. E ele vai lá em Canaã da Galileia, onde começou o ministério de Jesus, que ele fez o seu primeiro milagre. Jesus volta de novo àquele lugar.
E havia um oficial que morava em Cafarnaum, mais ou menos um dia e meio de caminhada. Naquela época não existia Uber, né, gente? Então era no SP2 mesmo. Há mais ou menos um dia e meio de caminhada, talvez 2 dias de caminhada, para chegar a Cafarnaum. E esse oficial ouviu que Jesus estava em Canaã da Galileia e então subiu a Canaã da Galileia para falar com Jesus. E ao encontrar Jesus, ele disse: o meu filho está muito doente, vem comigo para que o Senhor possa curá-lo. E ele insistiu novamente com Jesus e disse: venha, vá, e você vai até lá e o meu filho será curado. Chegou um momento que Jesus olhou para ele e disse assim: pode ir em paz, seu filho já está curado. Pode ir em paz, seu filho já está curado. João 4,50 é um versículo. Se você puder colocar no telão para mim esse versículo, para que os irmãos que estão aqui possam ver. Você que está nos acompanhando pelo vídeo, pode pegar a sua Bíblia e olhar esse versículo. Olha o que este homem falou. Olha o que este oficial falou. João 4,50. Olha o que ele falou. Você acha que ele riscou o fósforo da dúvida? O fósforo da preocupação? Ou o fósforo da fé? Ele disse assim, Jesus disse: pode ir, o seu filho já está curado. O homem confiou na palavra de Jesus e foi. Diga: o homem confiou na palavra de Jesus. Riscar a fé nas promessas é confiar na promessa. Riscar a fé nas promessas é confiar naquilo que a palavra de Deus diz. O homem confiou na palavra de Jesus e foi. Ele não duvidou. Ele não foi pelo caminho: ai, será que quando eu chegar lá meu filho já morreu? Ah, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser sem o meu filho querido? Como será a minha vida sem o meu filho? Não, ele confiou na palavra de Jesus e foi. Eu acredito que ele ia caminhando e dizendo: eu creio, meu filho está vivo agora. Agora já é a hora da janta, ele está jantando. E ele dizendo: eu creio, agora já está na hora dele ir para a cama, ele já está deitado, a mãe está do lado dele ali. Eu creio, eu confio na palavra de Jesus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os servos que estavam lá na casa onde o menino estava enfermo vieram para trazer a notícia para ele. E encontraram no meio do caminho. E disseram: ontem. E disseram para ele: ó, o seu filho está curado. Você acha que quando ele viu os servos vindo, você acha que ele ficou: não, os servos estão chegando agora, eu já sei, morreu. Olha lá, os servos estão vindo. Se eles saíram de lá para poder me avisar, é porque morreu. Você acha que ele ficou com esse pensamento? A palavra de Deus diz: ele confiou na palavra de Jesus. Eu creio que quando ele viu os servos se aproximando, ele veio dizendo: vieram me avisar que o menino está bom. Vieram me avisar que o menino está curado. E quando falaram para ele: o seu filho vive, ele perguntou: que hora que foi que o menino ficou bom? E então eles responderam: ontem, irmãos. Para você saber a distância de Canaã da Galileia a Cafarnaum, você tem que atentar a essa frase: ontem, a 1h da tarde. Significa que ele estava hoje, e provavelmente já eram as 10 horas da manhã, e eles encontraram com o oficial no meio do caminho. Significa que ainda tinha mais uma jornada de quase um dia para chegar em Cafarnaum. Ontem, a 1h da tarde, ele ficou bom. E então o oficial se lembrou que foi ontem, a 1h da tarde, que Jesus disse para ele: vá, que seu filho está curado. Agora eu pergunto para você: quando foi que o menino ficou curado? Quando Jesus disse? Ou quando ele riscou a fé nas promessas? Muitos pensam assim: quando Jesus disse, o menino ficou curado. Mas não foi.
Por que eu posso dizer que não foi? Porque as promessas sem a fé não têm valia nenhuma, nem para mim, nem para você, nem para qualquer outra pessoa. Hebreus 4, verso 2. Eles ouviram as palavras das boas novas, como nós ouvimos, mas não lhe foi proveitosas, porque não foi acompanhado pela fé daqueles que ouviram. As promessas são incendiadas quando você risca a fé nelas. Aí então, elas incendeiam e torna-se um grande milagre. A fé move montanhas. E não precisa de uma fé grande. Talvez você diga, pastor, eu não tenho fé. A minha fé é muito pequena. Pois é, eu quero dizer para você que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover o monte e dizer, monte, saia daqui e vai para colar. Monte, saia daqui e lança-se no mar. E então ele fará. A fé não é medida por tamanho. A fé é medida por riscá-la. Porque quando você risca a fé, o milagre então vai acontecer na sua vida. Você pode riscar a preocupação, você pode riscar a dúvida, você pode riscar o medo, você pode riscar a indignação e você pode riscar até um outro item, muito parecido com a fé, mas que não é fé. É o item chamado esperança. Esse fósforo chamado esperança, às vezes, engana o nosso coração. É necessário ter esperança, é claro que é importante ter esperança. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz que agora permanecem o amor, a fé e a esperança. A esperança é importante na vida do crente, mas esperança não é fé. Você esperar que coisas boas aconteçam é importante. Mas se você riscar a esperança nas promessas, o milagre não vai acontecer. Porque a fé é a certeza. A fé é a certeza, é o crer, é a convicção. A esperança, ela é uma esperança que talvez aquele fato aconteça. Sabe quando a pessoa fala assim, eu espero que dê certo. Está falando sobre esperança. Eu espero que o meu casamento funcione. Eu espero que meus filhos sejam uma bênção. Eu espero que eu seja curado. Eu espero que eu rompa em fé e que eu tenha suprimento financeiro. Eu espero. A espera é uma atitude passiva, você fica esperando. A fé é uma atitude ativa. Eu acho, porque eu creio. Entende? A fé não é que ela é mais importante do que a esperança, é que a fé risca as promessas, incendeia as promessas. A esperança não tem o poder de incendiar as promessas. E talvez você venha até agora caminhando pela esperança. É hora de você se levantar e dizer, eu vou riscar a fé nas promessas e o meu milagre vai acontecer. É hora de você riscar a fé nas promessas. Não espere, declare o crer. Hebreus 4, se você ler o verso 3, lá está dizendo, nós somos os que cremos. O crer é a fé. Talvez as circunstâncias falem que não dá. Talvez o lugar onde você nasceu nunca te levaria à universidade. Talvez o lugar onde você está vivendo nunca vai te levar ao palácio. Mas se você riscar as fés nas promessas, você vai ser colocado no lugar onde Deus deseja que você esteja. Porque Ele é por você. Ele é por você. Pastor, por que Deus não age na minha vida? Deus age, Ele espera que você risque a fé nas promessas. Uma vez que você risque as fé nas promessas, o milagre vai acontecer. Jesus olhou para aquele homem e disse, vá, seu filho está curado. Ele só disse assim, ok, parti, eu creio. Entende? O que Deus tem dizendo para você? Quando você abre a caixinha das promessas, e você pega aqueles versículos bíblicos que diz a respeito a tudo que você precisa. Eu já ensinei para você que você precisa olhar para a sua dificuldade, para a sua necessidade, para o problema que você está enfrentando e encontrar uma promessa de Deus para aquele problema.
Um exemplo prático. Em nossa igreja nós tínhamos uma irmã, um jovem casal que havia casado, e eles já estavam com alguns anos e não conseguiam ter filhos. Já tinham feito diversos exames e não conseguiam ter filhos. Um dia, num culto de domingo, eu li um versículo bíblico e disse: eu quero entregar uma promessa de Deus aqui. A palavra de Deus diz que no nosso meio não há estéreis. E li o versículo bíblico. Naquele domingo, aquela irmã pegou aquela promessa e falou: é para mim. Ela disse: eu terei um filho. Ela arriscou a fé na promessa. Com 1 ano, ela estava com seu filho nos braços. E hoje é um menino lindo e maravilhoso. Risque a fé nas promessas. Encontre uma promessa. Você está com falta de recurso financeiro, você não está faltando tudo para você. Pegue uma promessa. Jesus se fez pobre para que em tudo eu fosse enriquecido. Essa é a promessa. Pegue aquele versículo. É a promessa. Lembra? É a promessa. Pegue aquele versículo e comece a declarar. Jesus se fez pobre para que em tudo eu fosse enriquecido. Jesus se fez pobre para que em tudo eu fosse enriquecido. Vai convencendo o seu coração. E aí você começa a declarar: eu sou rico. Porque Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Eu sou rico. E aí você vai convencendo o seu coração. Você vai convencendo o seu coração. E aí você vai agregando outras promessas. Jesus diz que ele veio para que eu tenha vida. E a tenho em abundância. Então eu recuso agora toda a falta, toda a necessidade na minha vida, toda a pobreza. Eu recuso agora na minha vida. Porque Jesus disse que ele veio para que eu tenha vida. E a tenho em abundância. E ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido em tudo. E então você vai confrontando o espírito de pobreza na sua vida, o espírito de preguiça da sua vida, porque pobreza é simplesmente improdutividade, porque aquele que produz não é pobre. Pobreza é improdutividade. Aquele que é improdutivo passa fome. É por isso que está escrito na palavra de Deus, que aquele que não trabalha, que também não coma, porque o improdutivo passa fome. É por isso que quando Deus está falando dessa questão, Ele chama para que nós possamos olhar para a formiga, que trabalha no momento bom, para quando vem o momento da necessidade, ela tenha fartura. Então, pobreza é igual a improdutividade. E você começa a declarar: Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecido em tudo, oxente. Oxe, e Ele disse que Ele veio para que eu abundasse em todas as coisas. E aí você descobre outra promessa. Qual a outra promessa? Eu vos farei cabeça e não cauda. Eu vos farei cabeça e não cauda. E aí você descobre outra promessa. Você não pegará emprestado, mas emprestará a muitos. E você começa a colocar essas promessas para dentro de você. Mas você ainda não riscou a fé. Lembra, eu estou ajudando você a entender que as promessas estão na palavra de Deus. E você começa então a convencer o seu coração para tomar posse da promessa. Quando o seu coração está incendiado, aí então você pega a fé. A fé veio da onde? De dentro da caixinha das promessas também. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E agora você está incendiado. E aí você declara: eu creio, eu sou rico. Eu creio, prosperidade é para mim. Eu creio, não vou tomar emprestado, eu vou emprestar a muitos. E aí você começa a incendiar as promessas. Você começa a incendiar as promessas. Adivinha? O milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. Porque você riscou a fé nas promessas. Mas você pode riscar também a dúvida. Eu sou muito burro. Não tem jeito. Não consigo passar nesse concurso. Eu não sei empreender. Eu não sei fazer nada, eu não dou conta. Eu isso, eu aquilo outro. E aí depois você vai para onde? Você vai para o álcool, você vai para as drogas, você vai para a pobreza, você vai para a dificuldade, você vai para a luta, você vai caminhar 40 anos no deserto. Mas você pode fazer como Josué e Caleb e riscar a fé nas promessas. E mesmo que o tempo passe, 40 anos depois, você está pronto para entrar na promessa.
Porque você riscou a fé nas promessas. Porque não importa o tempo que leve, as promessas de Deus, você sempre tem o sim e o amém. O amém é importante para nós também, porque o amém é assim seja. Está feito, está feito. Em Deus você tem as promessas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Quero te dar a oportunidade nesta manhã de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja nos ouvindo ou estar aqui, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz que pela desobediência de um homem, a morte reinou no mundo. E talvez a morte tenha reinado sobre a sua vida até aqui. Mas essa mesma palavra diz que pela obediência de um homem, a vida reinou sobre a morte. E hoje, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai experimentar de vida eterna, de vida abundante e do favor de Deus sobre a sua vida. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento, de conhecer a Jesus. Então hoje, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a fazer essa oração comigo. Diga: querido Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço os meus pecados e convido a Ti para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Diga: querido Pai, hoje eu me tornei o seu filho e recebi o teu filho Jesus como Senhor da minha vida. Ajude-me a caminhar em fé, para que eu possa experimentar de todas as suas boas e perfeitas promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tomou essa decisão, eu quero caminhar junto com você. Procure os meios de como você pode falar comigo, e eu quero te ajudar na sua jornada de fé. Agora, você que ouviu a palavra e tem riscado a dúvida, a preocupação, o medo, a indignação, mas não tem riscado a fé nas promessas, eu quero convidar você para orar comigo nessa manhã e refutar esse espírito de resistência, para que você possa andar num espírito de fé. Feche seus olhos. Diga: em nome de Jesus, eu empunho agora o escudo da fé. Com ele eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu refuto agora todo medo, toda dúvida, toda preocupação, toda indignação na minha mente. E eu declaro que o espírito de fé nasça dentro de mim, porque a partir de hoje eu vou riscar a fé nas promessas e o meu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar ao Senhor. Você que está aqui pode dizimar.